Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. TSE define normas para inteligência artificial nas eleições municipais de 2024. Tribunal Superior Eleitoral quer aplicar propostas do PL da censura nas eleições de 2024. Plataformas serão responsabilizadas por fake news. O Tribunal Superior Eleitoral estabeleceu as regras para o uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. A medida proíbe a manipulação da imagem e da voz do candidato por meio das chamadas deepfakes. Além disso, conteúdos produzidos a partir de aplicativos de inteligência artificial que serão veiculados nas propagandas eleitorais deverão ter identificação. Outra regra é a responsabilização das plataformas que não atuarem para remover imediatamente e no período eleitoral conteúdos que forem considerados discurso de ódio ou antidemocráticos. De acordo com o TSE, o uso irregular da inteligência artificial poderá levar à cassação do registro da candidatura e do mandato. Ana Paula Henkel, será que essa lei vale para todos? A questão não é apenas essa, né, Joyce? Porque é uma pergunta boa, mas é uma pergunta retórica. Sabemos muito bem que algumas leis elas funcionam apenas para um lado e outras leis são inventadas também para esse mesmo lado. O cerne dessa questão, Joyce, é que nós estamos falando de propostas que o Congresso rejeitou. Nós estamos falando de propostas de um PL que o Congresso, que detém os representantes diretos da nação brasileira, essa turma rejeitou, disse não. E muito porque nós fizemos pressão, eu digo nós, Joyce, todos nós, aqui da Oeste e o povo brasileiro. Vocês aí do outro lado da tela, através das redes sociais, e-mails para parlamentares, passaram, né, aquela urgência, urgentíssima para a votação do PL das fake news, né, que é o PL da censura, da mordaça, o 2630, e quando sofreram a pressão espetacular, justa, correta e honesta da população brasileira, o Arthur Lira tirou o projeto do plenário porque sabia que não tinha votos suficientes para que ele fosse aprovado. Que a mordaça fosse colocada de maneira irrestrita e geral no povo brasileiro, nas redes sociais, nas plataformas digitais, em jornalistas, em cidadãos. Sabemos muito bem como funciona o que está na genética do partido hoje que detém aí o leme do Brasil, digamos assim. É uma genética exatamente censuradora, de regimes totalitários. E eles querem impor, sim, a mordaça. Inclusive, Joyce, um pequeno parênteses aqui, ontem, quando eu perguntei ao presidente Bolsonaro sobre o PNE, o Plano Nacional de Educação, as quase 300 páginas que eu li e tive que dividir em 2 artigos aqui na Revista Oeste, porque é um projeto absurdamente bizarro, leninista, a palavra controle social aparece 677 vezes. Você vê que é para onde esse governo quer ir. E eles vão usar a educação, as redes sociais, o que quer que seja, Joyce, para controlar a população, para doutrinar as pessoas para que elas sejam controladas, para que a independência intelectual das pessoas ela deixe de existir e que as pessoas confiem no Estado que vai resolver absolutamente tudo. Joyce, para finalizar, aqui nos Estados Unidos, nos anos 80, mais ou menos, muita coisa não passava no Congresso. Qual foi a saída que muitos ativistas encontraram? Criar agências do meio ambiente, agência para isso, agência e aquilo, e através dessas agências, as regulações
e as legislações vinham em massa. Agora, recentemente, há mais ou menos um mês e meio, a Suprema Corte aqui dos Estados Unidos decretou inconstitucional a regulação de uma agência ambientalista que decidiu legislar. Já que o Congresso americano não discute, exatamente porque a população americana não quer aquela discussão, que é o que acontece no Brasil com o PL 2630, essa tal agência ambientalista resolveu regular, legislar, pois o caso foi levado à Suprema Corte e aqui uma Suprema Corte séria disse: isso aqui é legislação e vocês não podem legislar. Pois é exatamente isso que o TSE vai fazer esse ano e para sempre, porque 2022 ficou como um balão de ensaio. Eles entenderam que eles podem fazer isso e que o Congresso não vai fazer absolutamente nada. Então, mais uma vez, é hora de pressionar o Congresso. Vocês vão aceitar, calados, de joelhos, uma proposta que foi recusada por vocês? A Ana dá faz um desenho claro de quando, por exemplo, uma entidade se acha acima de um Congresso Nacional de um país, mas aí você tem uma corte equilibrada e preocupada com a lei e vai lá, não, isso não é função sua, está tudo errado. O problema aqui é que, neste caso, a corte mais alta da Justiça Eleitoral, que é uma jabuticaba brasileira, é ela quem está legislando em cima do Congresso Nacional, por um silêncio ensurdecedor do presidente da Câmara e do presidente do Senado. Não é que há uma oposição a esse ativismo do Congresso Nacional, não há sinal de vida, dada essa atuação do presidente do Congresso, sobretudo, ele quem responde por isso, Rodrigo Pacheco. E aí a gente convive agora com uma anomalia institucional. Uma casa como o TSE legislando sobre como será a eleição, simplesmente atropelando o Congresso Nacional e a Constituição da República Federativa do Brasil. Prendam Bolsonaro e vejam o Brasil parar. Nicolas Ferreira confronta a esquerda em pronunciamento na Câmara dos Deputados. Veja o vídeo. Fizeram de tudo ontem para que a gente não falasse a respeito do dia 25 de fevereiro de 2024, um dia histórico, para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo, de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas, e inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministro do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia, onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio na sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, onde você viu o número aqui? A posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo, de fato, o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou a ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma persona não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são é o pai, né, dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições ele dizia, e quero recordar aqui ao povo brasileiro, de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora simplesmente ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de fato solucionar os problemas tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas, tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído.
Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui o ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro e do ano passado, e agora bateu mais um recorde, mais de 3.000 queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge, ele também atinge o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Ou seja, nós estamos vendo um país que infelizmente dá passos largos a de fato não uma ditadura, porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares, que são abarcados pela Constituição Federal, não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso, ou até mesmo recebem processos quanto a isso, assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado Lula daquilo que de fato ele é. Então, meus senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula, e quero lhe recordar aqui, trazer à memória algo que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui neste parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República, então Dilma. Hoje nós, ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito, acredito aqui, entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga, eu torço de fato para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar um momento onde ocorra conflitos de interesse, porque diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha que homem humilde, homem humilde, gente, que homem humilde. Olha só o Lula, né, com os pais dos pobres, né, andando de jatos pelo mundo, de lua de mel. É muito amor, mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma Avenida Paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam: a prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. Prendam Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Porque as pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse, de fato, na política. Mas se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem aqui, é impressionante. Parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra Jair Bolsonaro, causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. E em menos de 24 horas, esquerda reg desiste de manifestação contra Jair Bolsonaro. Veja o vídeo. No meio de tanta notícia ruim, de tanta perseguição, a gente tem que saber celebrar as nossas vitórias, por menores que sejam. Essa vitória que você vai ver agora, ela não é pequena. Na minha opinião, ela é gigantesca. Hoje mesmo eu gravei um vídeo falando que a esquerda havia se mobilizado para fazer uma manifestação gigantesca nas 27 capitais no dia 24 de março. Os grupos da esquerda, PT, PSOL, PCdoB, PST, PCC, PV, CV, Comando Vermelho, toda a porcaria da sociedade tinha se organizado para mobilizar e fazer uma manifestação no dia 24 de março em resposta à estrondosa manifestação em apoio ao Bolsonaro que teve agora no dia 25.
Eu até disse que eles haviam mordido a isca, porque tudo que a gente precisa é que essas pessoas se mobilizem para ir para as ruas. É muito importante, porque nós vamos mostrar ali a humilhação em número de pessoas e nós vamos poder mostrar para o povo brasileiro quem são essas pessoas que odeiam tanto o nosso país. Ver a cara delas, aquelas feministas horrorosas de cabelo azul, vermelho, de sovaco cabeludo, que é trem feio. E aí, o pessoal fez uma publicação de convocação. Anota na agenda, 24 de março, nos vemos nas ruas pela prisão de Bolsonaro, hashtag Bolsonaro preso. Aí tem um link aqui para você entrar no site com as informações. Amigo. E aí, nós vamos dar uma olhada agora. Nos comentários dos esquerdistas no próprio site, no próprio perfil do PSOL. É vergonhoso. Vamos dar uma olhada, vamos lá. Não façam isso, não tem lógica um movimento assim. Quem precisa fazer algo é a justiça. Não vai ter apoio, só dará munição para a direita. Não vai ter apoio por quê? Porque as pessoas não vão, porque ninguém... Meu Deus, que burrice. Há pouco mais de uma semana do 8 de março, ao invés de ajudar a mobilizar para os atos que haverão nas cidades, o que iniciam as agendas de luta, começa a mobilização, não entendi nada. Pô, um pouquinho mais de timing, né? Comunicação. É cilada, Bino. Esse ato do dia 24 é coisa de quinta série. É entrar na gincana de quem consegue pôr mais gado na Avenida Paulista. Não é possível que alguém esteja cogitando uma bobagem dessa. Até as eleições, os bolsonaristas são... Vamos lá. Ou seja, só apanha... Não, o trem não para. É uma atrás da outra. Eu tô fora. O pessoal precisa sair da infância para se comparar às bobagens do bolsonarismo. Isso é um erro. Isso não é pauta. O problema dele é com a justiça. Erro de amador. Vai começar a rinha de micareta instagramável. Saiam do DCE, pelo amor do Oxalá. Manifestação contra a privação dessa beça vocês não fazem, né? Caramba, o pessoal tá brigando com o PCO. É assim, galera, não para. Pode ir olhando enquanto eu falo. É um comentário atrás do outro, do pessoal apanhando sem parar. É uma paulada atrás da outra. Chegou num ponto tão vergonhoso que o pessoal foi lá e apagou. O pessoal arregou. O pessoal apagou o post, desistiu de fazer manifestação. A esquerda está cancelando a manifestação em menos de 24 horas, o tanto que eles perceberam que ia ser uma besteira. Cara, por favor, não desiste não. Vamos lá, pessoal, coloquem as pessoas nas ruas. Afinal de contas, durante tantos anos a esquerda sempre foi mestre em fazer isso e é uma comprovação de apoio popular. É uma comprovação de sintonia com a vontade do povo. Então o que eu peço para todo mundo da esquerda? Não desistam. Sejam resistência. Ninguém solta a mão de ninguém. Vão para as ruas. E vai ser um sucesso para o Bolsonaro e a gente agradece. Bolsonaro, orgulho do Brasil. Não vai dar palco para direita. Cara, eu fiquei impressionado com a velocidade que eles desistiram. A esquerda arregou, bundou da manifestação do dia 24 em menos de 24 horas. Que derrota para a esquerda e que gigantesca vitória para a direita brasileira. Escancaradamente, Lula faz de tudo para fugir de impeachment. Autoridades do Executivo Nacional alertaram líderes da Câmara dos Deputados que consequências serão impostas aos que endossaram um pedido de impeachment contra o presidente Lula. Assinar o impeachment do presidente significa claramente uma posição fora da base. Consequentemente, se alguém ocupava algum espaço no governo, deve ser revogado. Esse paradoxo não pode persistir. A decisão é clara, ou se está com Lula ou contra ele, expressou o deputado Alencar Santana, vice-líder do governo. O documento que sustenta o pedido de impeachment foi discutido na reunião, segundo informações da Folha. Uma chantagem escancarada. Lula está desesperado. Quer comprar escancaradamente os deputados. O deputado Nicolas Ferreira fez um alerta à população. Quem tirar a assinatura já sabe, né? Publicou o deputado no X. E outra notícia já na tela. Agora, Gilmar Mendes diz que votará pela anulação de provas da Odebrecht. Lava Jato forjou documentos.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, afirmou na terça-feira 27, durante sessão da segunda turma da Corte, que vai votar a favor da manutenção da decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou provas entregues pela Odebrecht em seu acordo de leniência. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal julgaria ontem recursos contra a decisão de Toffoli, proferida em setembro do ano passado. Porém, o julgamento foi adiado a pedido de André Mendonça, que é relator de outra ação que questiona a validade de todos os acordos de leniência firmados no âmbito da Lava Jato. Mesmo com o adiamento, Gilmar se manifestou sobre o caso na sessão da segunda turma do STF e acusou a Lava Jato de obter provas de maneira informal. Ele fez a sua fala com base em supostas mensagens de membros da Força Tarefa que seriam hackeadas. Os diálogos comprovam que Dallagnol recebeu as provas ainda em 2015, antes do envio do pedido de cooperação internacional pelo DRCI, formulado em 3/6 de 2019. E não só, indicam também que a Força Tarefa forjou documentos para dissimular a origem ilícita das provas. Para isso, alterariam o conteúdo de relatórios oficiais para que constasse data posterior ao recebimento dos dados pelo DRCI, afirmou o ministro do STF na sessão. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.